Qual será a parte mais difícil de amar um homem ou uma mulher que já tinha filhos e já teve um outro relacionamento? Será que são os ex? Será que são as crianças? Ou será que é se adaptar e chegar numa história e numa família que já tinha começado sem você? Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez emburacadas por um tema que ela escolheu, entendeu? Um tema fácil ela não escolhe, ela escolhe o tema mais difícil. E hoje a gente vai começar de um jeitinho diferente. É? Mas a gente não vai dizer que a gente tá belas e lindas de Biomas FC. Gente, a gente veio aqui unidas pra fazer um jabá pra vocês. Apenas porque foi um... Ai, posso falar do Claro, Biomas por FC? favor. Ai, tô muito feliz, gente. Biomas FC é uma campanha que a gente criou na Profile, que é a agência que eu sou sócia também, né? Entre mil coisas que eu faço, pro Mercado Livre. E a ideia era, e se a gente pudesse torcer pelo Brasil, pela seleção brasileira, pelo futebol, e também pela natureza? Então, a gente chamou artistas de todos os biomas brasileiros. E aí, a gente pediu para cada um deles desenhar. Olha ali, o menino tá procurando no site do Mercado Livre, enquanto ele está... Ó aqui, senhoras e senhoras. Ele tá procurando, olha ali, ó. Olha aí, que maravilhoso, demais. ele botou na tela. Ó, isso aí tá com... Tem cupom, hein? Tem cupom ainda. Agora a gente tá muito profissional. Muito, Que amei. isso? Ele tem cupom, eu paguei pá, com pá, desconto, foi maravilhoso. E aí, olha isso, a gente chamou artistas dos biomas brasileiros e cada um desenhou uma camiseta. E a Dendezeiro, que é essa marca maravilhosa, fez essa camisa. Não, gente, eu vou até levantar. Olha aqui. Mostra. Eu estou torcendo para o Brasil e pela Amazônia. E você? Mostra aí a sua. Olha aí, nós. Isso. Bem assim como a gente tá. Bem assim. Amei. A minha é Caatinga. Será que vai... mas eu vou ficar alta. A do meio? Isso. Aí, mostra aí. Olha como é... Primeiro, olha como é gata essa mulher. Mas ela já é casada, tá, gente? Então a gente fica só olhando. Então é isso, o nosso jabá tá feito. Todo o lucro da venda das camisetas vai para o Origens Brasil, que é um programa que ajuda a desenvolver a bioeconomia brasileira. Gente, eu tô muito feliz com esse jabá. Tô muito feliz de ter feito... Não, ficou muito legal. Ficou, né? Ficou muito legal. E a gente Sério. começou a falar dessa ideia lá na agência, e aí o Nato, que é um dos meus sócios, falou assim, ô Mari, se a gente fizesse uma camisa para torcer pelo Brasil, mas uma coisa assim ilustrada, né? E eu falei, não, a gente não vai fazer uma camisa, a gente vai fazer uma seleção. A gente vai fazer Biomas FC. E aí, isso é uma ideia que nasceu lá dentro. Nossa, assim, era um sonho nosso. E aí a gente chega no Mercado Livre, que é nosso cliente há um tempão. Chega pra cliente e fala assim, a gente quer te dar uma ideia muito louca. Será que você topa? E ela falou, fala a ideia. Daí a gente falou dela, pode fazer a apresentação? Eu topo. E aí vai, né? Produção, aquela coisa toda. Não, e o tecido? O tecido é gostoso. Tecido? Ele é reciclado. Exato, também. Maravilhoso. É verdade, eu tinha Não, esquecido dessa parte. É gostoso. Muito gostoso. Gostosas somos nós, né? Tá embaixo dele, assim, mas... Ele é gostoso não, é demais, sério, gente. E sabe essa coisa de camisa de futebol? Que tem aquela... Não tem isso. Ele... Primeiro que ele desenha o corpo também. Ele tem, tipo, uma... Ele dá uma esticadinha, assim, ó. Maravilhoso. E hoje tem Jogo do Brasil. A gente tá gravando aqui e daqui a pouco tem Jogo do Brasil. Então vamos gravar. Bora conteúdo. Tu quer botar o áudio, né? É botar o áudio. A gente vai mudar um pouquinho o formato. Hoje a gente vai começar com os áudios das madrastas e discutir Eu não em cima levantei a deles. cadeira antes, tô levantando agora. Vamos ouvir essa madrasta aqui. Ai, gente, que medo. Quando ela faz isso, me dá um medo do que vai vir. Por quê? Ai, isso vai vir uma bomba, uma coisa triste. Não. Vamos lá. Vai. Fé. Mari, primeiramente eu queria dizer que vocês são maravilhosas e necessárias. Eu queria compartilhar um pouquinho de como é o meu relacionamento dentro de uma família reconstituída. E como a ex desperta muitos gatilhos em mim. Ainda isso me provoca muito ciúme. Eu namoro há quase 2 anos e esse meu namorado tem 3 filhos com a ex-mulher. E as interações frequentes dela me despertam muito ciúme, insegurança. Muito embora o meu racional, ele saiba que essas interações são necessárias por conta dos filhos ou para resolver questões práticas, emocionalmente, para mim é muito desafiador. Eu tenho ciúme, assim, imenso. Desde que o telefone toca, eu vejo que é ela.
ou às vezes, mesmo num silêncio, só de às vezes de pensar em tudo que eles viveram, os filhos que ela tem, eu nunca vou ter, os lugares que eles frequentaram, as viagens que fizeram, a vida que compartilharam, o vínculo que ela tem com a família dele, e é um lugar que eu nunca vou pertencer. Então isso traz em mim, assim, um ciúme dela por esse local, esse lugar que ela ocupou e ainda ocupa na vida dele, e parece que eu nunca vou ter espaço. E quando eu manifesto, eu coloco esse meu desconforto, esse incômodo, ele vê isso de uma, que não tem razão, porque na visão dele ele interage por questões práticas, só conta dos filhos, né, despesas, e isso, pra mim, tem sido bem desafiador, sabe, lidar com todas essas emoções, né, esse novo lugar pra mim, que, como vocês já disseram, a gente nunca foi ensinada. Então, quando eu racionalizo, eu percebo que essas interações também ativam algo muito profundo em mim, né, é o medo de nunca ter um espaço, de não saber exatamente qual é o meu lugar nessa configuração familiar, e também de nunca pertencer. Então, um beijo grande pra vocês, agradecer essa oportunidade de espaço que vocês permitem, de acolhimento, e que vocês significam muitas histórias. Obrigada, um beijo grande. Ai, tô super quase fofa. chorando. Quanto fofa. tempo ela tá junto com ele, a gente sabe? 2 anos, 2, 3 anos, não me lembro exato. Sabe que eu acho que tem um fenômeno dos 2, 3 anos? Que sério, acho que passa a excitação do conhecer e começa a entrar na realidade, na rotina, né? O casal não transa mais a cada 5 minutos, começa a dar... Vai convivendo e tal. Eles são namorados ainda. Mas parece que tem alguma coisa que acontece aí nesse período que dá uma baixada, assim, sabe? Você lida muito bem com ciúmes, né, Mari? Você falou, essa conversa começou no Instagram essa semana. E a gente debateu, a gente teve uma DR no Instagram, gente, queria dizer pra vocês. E você lida bem com ciúme, né? Foi por causa da foto, né? Que a gente debateu. Da foto da mãe no quarto da criança. Exatamente. Um quadro gigante com a mãe e as crianças. E ela falou que lidava mal com esse retrato. E aí você trouxe que você lida muito bem com... Você só tem ciúmes da sua mãe, da sua irmã e do seu sobrinho. E das minhas amigas. Das suas amigas. Vamos lá, vamos tentar desempacotar as coisas aqui. Eu acho que tem ciúmes ali, mas eu não sei se é só ciúmes, tá? Eu acho que essa pessoa do áudio, essa mulher do áudio, ela tá chamando de ciúmes muita coisa, tá? Então, acho que o primeiro ponto seria assim... Você tem recurso para nomear tudo? A primeira pergunta é, você se deixa sentir? Ponto, né? Porque tem gente que não se permite sentir. Eu, por exemplo, eu tenho um problema sério com a tristeza. Eu não sei ficar triste, eu fico muito perdida quando eu tô triste. Quando eu tô com raiva, não, porque eu já sei como usar a minha raiva. Quando eu tô triste, eu fico perdida. Eu fico sem estrutura, assim, eu não sei lidar com a tristeza. Eu fico direto pensando no Divertidamente, sabe? Que ela fica atirada, assim, chorando pelos cantos, assim. Então, acho que, assim, essa permissão pra sentir, talvez pra ela... Será que ela tem recurso pra desempacotar um pouco mais tudo que ela sente? Porque não é só ciúmes que tá ali, né? Ela fala várias coisas que dão sinais, assim, diferentes, né? E deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu também acho que a gente, às vezes, dá o nome de ciúmes para essa situação, porque a gente não sabe... Esse negócio de não saber lidar muito bem, que a gente ia chegar numa família... Aquilo que você falou num episódio, a gente já discutiu, que é... Ninguém foi preparada para entrar nesse formato. E nem o cara tá preparado, nem a mulher que se separou tá preparada, nem você que chegou nessa família tá preparada. Porém, quando você chega, talvez desmorona um pouquinho aquele castelo de eu vou casar e a gente vai ter um filhinho, e aí, né? E isso... o seu homem não veio num cavalo branco na beira da praia, ele veio numa charrete com um monte de filho Um monte de gente, os bolsos caindo. Você tá olhando assim lá no horizonte, você fala, agora vem o meu príncipe. Daí ele vem com a charrete, assim, e as crianças pendurada, né? A ex gritando. Então, eu acho que porque aí mistura um pouco as coisas, né? E é isso, tipo, mistura o ciúme com essa situação de não saber lidar com isso. Eu acho que tem ali, tem algumas Decepção, coisas... sei lá qual é o nome. Eu acho que tem umas coisas que dá pra identificar. Uma é uma insegurança muito forte dela, com ela mesma, assim, eu acho que
tem ali Por isso que eu acho que deve ser meio sintomático. Não sei, você que tá ouvindo, se você já passou pelos 2, 3 anos de relacionamento, você lembra de ter tido alguma crise desse nível, desse estilo? Que talvez passa aquele cometa da paixão e cai na real, né? Eu tive isso no começo, tá? Tu teve isso no começo? Eu tive Insegurança? No começo, essa insegurança. Do quê? De você tá chegando, tipo, esse negócio de... Ai, as viagens que eles fizeram. Ai, as crianças... Ele já... Ai, gente, eu não Cara, tenho isso! Eu tive esse negócio do tipo... Mas eu nunca ele tive, já não. teve filhos e não vai ser a primeira vez comigo, sabe? Ai, eu não tenho síndrome da primeira... Gente, eu acho... Sabe o que eu tô achando mais o máximo de tudo? É quando eu casei, eu falava isso, né? Nossa, eu não vou precisar aprender nem a trocar fralda, porque meu marido já sabe. Não, agora eu lido com isso. Tipo assim, cara... Agora, senhoras e senhores, eu vou ficar gravando esse podcast aqui até 6h30, porque o meu enteado vai buscar meus filhos na escola, os irmãos dele, né, no caso. Então, eu acho o máximo. Então, mas esse negócio dos 2 anos, pra mim, foi diferente. Eu tive isso mais no começo. Mais cedo. Mais no começo, de... Eu fiz umas coisas práticas, tipo assim, eu troquei todos os lençóis que eu sabia que eram do passado. Isso assim, mas, gente, é porque, né, fluidos corporais, né? Mas assim, a primeira vez foi com ela. Eu não tenho isso, eu não tenho esse chip, entendeu? Então, aí eu tô falando, você lida muito bem. E eu acho que foi essa nossa discussão, que eu falei que eu acho que tem coisas que as pessoas vêm lidando de antes... E aí cai nessa história, que aí piora tudo. Parece que você tá lidando diretamente com o seu fantasma. Porque se você tem a síndrome da coisa, quero ser a primeira em tudo. E aí você entra numa história dessa, você vai... Cara, você vai surtar. Não, e tem a síndrome do príncipe encantado, né? De vou encontrar meu príncipe e aí tudo vai se resolver. Então, todas as soluções magicamente estão projetadas naquele homem. Teve uma seguidora que me perguntou, me dá um tapa na cara de por que eu tenho tantos ciúmes do meu marido. Eu falei, porque esse homem tá ocupando muito espaço na tua vida. Se tu tem uma vida de interessâncias, não tô nem aí. Tipo assim, meu marido já chegou em Londres, agora a gente vai fazer um evento lá, ele já chegou em Londres, eu não sei nem onde ele tá, nem o que ele tá fazendo. Mas você não acha que tem um pouco também, Mari? Às vezes e aqui falando um pouco vem ela. Porque às vezes as pessoas passaram por histórias... Quando eram crianças, viram pai e mãe traindo. Sabe uma coisa que vem da história? E aí a gente sempre vai cair na terapia, e eu concordo, tá? Mas, às vezes a pessoa acaba projetando essa coisa do... Gente, eu fui noiva de um cara. Tomara que ele não esteja escutando, mas se ele estiver escutando, foda-se. Se você estiver escutando, a gente se odeia. Eu tinha 20 e poucos anos. E assim... Gente, eu nunca contei isso pra ninguém, tá? Mas eu vou contar. Adoro quando você faz confissões só pra gente. Ele me deixou... na manicure, foi num motel. Mentira. E voltou pra me buscar. Como você descobriu? E a minha unha é muito rápida. Porque depois de tudo que a gente se separou, ele me contou. Então, assim, amor... Eu tive um ex que eu fui pra praia, ele... Mas assim, a pessoa com te deixa... amiga da irmã. A pessoa te deixa na porta da manicure, ela vai no motel ali do lado. Ela não usa nem uma hora inteira, ela usa a fração de hora. E ela volta pra te buscar. Então, depois disso, eu pensei tem assim... que ser muito sangue frio, frio, se a pessoa né? vai fazer, ela vai fazer. Entendeu? Não é o tanto de controle mais que vai fazer isso mudar ou não, entendeu? Mas, voltando ao tema. Não, porque você falou, a pessoa viu os pais traindo e tal. Enfim, talvez tenha um pouco de trauma disso, né? Mas, assim, tem as nossas inseguranças. O que tem nesse áudio dela, tá? Que não é só ciúmes, depois a gente entra nos ciúmes. Tem insegurança. Tem uma outra coisa que a gente não gosta de falar sobre, que a gente não assume, e que a gente não sabe o quanto é importante, que é a inveja. Ela tem inveja. Gosto desse tema. Ela tem inveja da história que essa mulher viveu. Ela tem inveja que essa mulher teve esses filhos todos. Não é só ciúmes. Ciúmes é uma ameaça real ou imaginária. Tem ciúmes ali também, tá? Mas ciúmes ali é uma ameaça real ou imaginária ao que você tem afeto, né? Se você tem segurança... Por exemplo, eu não tenho ciúmes de você como parceira de trabalho. Por quê? Porque eu tô segura do lugar que a gente criou, da nossa parceria. E assim, talvez eu esteja meio cega e alguém te ligue e fala, você quer ser minha parceira num projeto de madrasta? E talvez eu me rale porque você vai dizer que sim, por exemplo. Mas o ciúmes, ele também... essa ameaça imaginária, ela é muito prejudicial. Porque essa madrasta, ela tá sendo assombrada por uma ameaça que talvez não exista. Porque essa mulher já tá fazendo outra coisa da vida. Não, eu acho que na maioria das vezes não existe. Não existe. Não existe, Mas porque... o corpo... Daí ela fala assim, olha que maravilhoso. Ela fala assim,
Racionalmente, eu sei que tá tudo bem. E aí tá uma questão que a gente fala pouco, que eu fui pra formação de experiência somática por isso, e a terapeuta que eu tenho, ela é também da experiência somática. Hoje eu tomei um pau dela, inclusive, às 11 da manhã. Beijo, Maíra, te amo. Mas assim, apanhei. Porque a gente não tá acostumado no processo terapêutico a conseguir transportar as experiências pro corpo. As psicanalistas vão me matar agora, as analistas vão me matar agora, mas tudo bem, topo morrer. De você, tipo, sentir no corpo. De você conseguir fazer um processo terapêutico que ele te ajude a sair desse lugar. Não, mas eu sei que tá tudo bem, racionalmente. O teu corpo não sabe. O corpo dela tá preso num lugar de ameaça. Ela dorme e acorda se sentindo ameaçada. Então, ela tem os ciúmes, que é essa projeção imaginária de que o casamento dela tá sob ameaça. Uhum. Ela tem inveja do que ele viveu com essa mulher. Aí tem um componente de comparação, que vem dessa inveja também. Então, ela teve, eu não vou ter. Ela fala, os filhos que eu nunca vou ter, né? Tem a insegurança. Sim. Eu lembro... Claro, imagina, eu conheci o Rodrigo, eu tinha 28 anos, agora eu tenho 40. Mas eu lembro dessa insegurança no começo, que eu falava assim... Zoando, mas, né, muito real a zoeira. Eu falava assim, eu só vou me sentir segura mesmo depois que eu ficar 13 anos com ele. Que é ao mesmo tempo que a Ju ficou. Olha que besteira. Já deu, 13. Vai dar agora, mas não... Caguei pra isso, tipo... Não faz a menor diferença, né? Então, eu acho que, assim, primeiro assim, ela tá fazendo terapia, essa moça, a gente pode achar uma terapeuta pra ela, que ela tá precisando. Ela tá precisando, a gente bateu um papo e ela realmente tá sofrendo muito. Eu falei isso pra ela, você precisa sair desse... Mas parece que a pessoa tá dentro de um buraco e ela não consegue ver saída, né? E ela tá sofrendo muito e, em contrapartida, quando ela divide isso com ele... Isso que eu ia falar agora. Qual é a sua opinião, Vanessa Martins, sobre isso? Eu acho... Eu falei, você sabe que eu conversei hoje com o Bruno no almoço, falando que eu ia falar desse assunto. Ele. E falando pra ele, porque ele falou do que ele tava falando do episódio Madrasta e Família. A gente vai ter que dar direito de resposta pra ele. Tadinho. Ele amou a sua frase que falava... o cara também não sabe, ele nunca viveu nesse lugar de homem separado. Ele também tá sendo, né, pego de surpresa muitas vezes, né? Então... Tamo junto, Bruno. Então, nessa... Vou te defender. Eu falei pra ele, eu acho que tá todo mundo experimentando pela primeira vez tudo isso. E aí, quando você tem um parceiro que vira pra você e fala... não sei se vai dar muito certo porque você não consegue lidar com esses ciúmes. Ele tá se isentando dessa experiência que os dois estão vivendo juntos pela primeira vez. Ele quer, tipo, que a pessoa chegue pronta ali pra ele, já lida bem, tá tudo certo e dane-se. Eu não sei, eu acho que isso é uma suposição. Eu acho uma boa suposição. Você tá supondo que ele quer que ela chegue elaborada. Porque o que ele fala pra ela é que ele não sabe se ele tá seguro pra dar o próximo passo por causa dos ciúmes dela. Ele fala isso. Ela não falou no áudio, mas ela dividiu isso comigo. Pelo tom do áudio... Então, dependendo da forma como ela leva pra ele, ele não vai conseguir se relacionar. Tem a ver com um dos episódios que a gente falou. Se tá cru, ele não vai conseguir fritar aquilo ali, não. Tem que cozinhar um pouquinho. Ele não... Porque ele olha e fala assim... Eu vou contar uma história. Vou contar uma história. Ontem eu fui almoçar com um amigo meu que trabalha no Itaú. Lá nos Cafundó, lá no Chafariz, lá, sei lá de que bairro é aquilo lá. Mas eu fui. E aí eu cheguei fazendo uma ligação. E aí eu fiquei ali no hall, esperando ele descer, fazendo essa ligação. E aí eu falei, ele já tá terminando uma reunião, e aí eu vou aproveitar porque eu tô com um problema no meu celular, com a porra do negócio da Apple, todo mundo já sabe. Pra eu ver meu WhatsApp web, eu tenho que abrir o computador. Porque como eu não tenho a Apple ID, eu não consigo atualizar o aplicativo. Como eu não consigo atualizar o aplicativo, ele tá travado. Aliás, tu não quer me ajudar? O nosso anjo técnico. Não temos Isa hoje, mas temos o quê? Temos Gabriel. O Gabriel. O Gabriel ajudou a gente a fazer um pouco de problemas técnicos. Ele já tá procurando ali no Google. Ele é Gabriel. multifuncional, né? Gabriel, era sobre, multitask. E aí eu conectei no Wi-Fi do Itaú, que é um prédio corporativo, né? Então as pessoas estão lá trabalhando. Eu conectei no Wi-Fi do Itaú e tentei entrar no WhatsApp web. E ele não deixa. E aí eu pensei, nossa, ele não deixa porque as pessoas estão aqui trabalhando, não pra ficar no WhatsApp web. Só que na hora que eu vi aquilo, eu fiquei, como assim?
Como assim? Eu falei, não, isso é o normal do mundo corporativo. Então, vamos pegar esse exemplo e levar pro cara esse. Ele olha e fala assim... Como assim? Ele olha pra ela e fala assim, como assim você tem ciúme? Você não tá entendendo que eu já não Separei. estou mais com ela há 72 anos? Eu não quis ficar com ela. Eu ela acho não ótimo quis que ficar comigo. o homem, ele tem essa frase no meio do caminho, que é tipo assim, se eu quisesse, eu tava com ela. É, porque ele é o que decide. Né? Se eu quisesse, eu tava com ela. Mas pra ele, também é uma experiência complexa entender o que ela traz. E se ela traz isso de forma agressiva ou de forma quase que cobrando ele pelo que ele não tá entregando, vai dar ruim. É. E aí, assim, essa coisa de, eu não sei o que ela te disse, mas essa coisa assim de, eu não sei se estou pronto para dar o próximo passo. Ai. Se eu fosse ela, eu caía fora. Porque assim, se a gente tem um projeto juntas, e a gente decidiu fazer isso juntas, e a gente tem um impasse, Vamos resolver, né? a gente vai se olhar e falar assim, Vã, a gente tá com um impasse aqui. Mari, a gente tem um impasse. Vamos resolver o nosso impasse? Vamos sentar e resolver o nosso impasse? Imagina se eu olho pra você e falo assim, Vã, não sei se eu estou pronta para dar o próximo passo. Meu cu o próximo passo. Parece que é ela que... Tipo assim, é ele que decide? Exatamente. É isso que me incomodou nessa coisa do... Mas a gente tem que criar, então, estar juntos prontos. Estar prontos juntos, caramba. Isso, aí vai vir um desafio, a gente vai enfrentar. Porque se nem esse você consegue, você não tá pronto pra um monte de coisa. Aí a gente vai enfrentar, daí a gente vai vir outro. E assim é a vida, e isso se chama casamento. Mas olhando pro ciúme, que muitas madrastas trazem... Elas têm ciúme de quem? Então, eu lembro de uma cena muito... Que hoje eu olho e falo, meu Deus, isso é uma coisa ridícula. Que eu tive ciúmes, que foi... hilário hoje, mas na época foi... Ela veio pra se expor, gente. Ela falou pro Bruno assim, eu vou usar tudo que eu fiz... Todos os exemplos. Pra o aprendizado coletivo, entendeu? Ela veio. Vai. O Bruno foi com as crianças na padaria. Tá. E aí voltaram da padaria. Tá. E aí cada um com um chocolatinho. Tá. E não tinha chocolatinho pra mim. Oh, meu pobre, coitada. Eu lembro que aquilo... Tu ficou doentinha, assim. Eu falei assim, nossa, tipo, cara... Eu não existo. Eu não existo aqui pra essa família. Amiga, que bom que tu tá rindo agora. Significa que tu elaborou. Não, eu elaborei. E por que eu tô falando isso? Porque naquele momento... tinha uma historinha na minha cabeça a gente vai casar, tem um filhinho, e aí quando você chega nesse lugar, que já tem outras crianças, porque assim, quando você pensa, você fala assim, as crianças pediram um chocolate, eu comprei um chocolate pras crianças, ponto. Você não tava nem na história. Você só tava em casa fazendo o spa dos pés, sei lá. Não, e se fosse qualquer outra... Por isso que eu falo, às vezes, da gente elaborar, de tipo, se fosse, sei lá, o sobrinho que pediu um chocolate, será que eu ia ter o mesmo ciúminho? Não ia. E se fosse um filho teu, né? Muito menos. Espero, né? Que as pessoas lidem assim. Mas naquele momento eu senti aquilo. Então, elaborei, cuidei na terapia, etc. Mas ficou isso. Quando alguma madrasta fala de ciúmes pra mim, eu lembro dessa cena. Porque, assim, é ridículo. Se eu falo em voz alta, eu fico com uma vergonha. Não é ridículo, amiga. Dá vergonha. É o que... Vergonha é um ótimo sentimento pra mostrar que você evoluiu. Sim. Se você tem vergonha hoje de uma coisa do seu passado, significa que você evoluiu. Já ouviu aquela frase de se você olhar para o seu trabalho, tipo assim, eu olho para a primeira temporada do podcast e falo que bosta. Aquele primeiro vídeo que você subiu, né? Que merda, aquilo é muito ruim. Meu primeiro livro, uma bosta, não quero que ninguém compre, nem leia, nem baixe. Significa que eu não esperei estar pronta, eu fui. Né? Aliás, eu acho que a gente devia um dia pegar aquele livro e responder ele. Madrasta também educa, eu vou dizer não. E revisar aquele livro pra ver como ele ficaria volume 2. hoje. Sabe? Edição totalmente revisitada, sabe? Mas eu acho que a vergonha é boa. É tipo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. É bom, significa que você olha para aquilo com um olhar diferente. Se você olhasse para aquela cena e tivesse mais ressentimento, mais ruminação, aí teria um outro indicador. Que a coisa tá ainda complexa ali, né? E aí eu falo desse ciúme porque é um ciúme bem bobo, né? E aí, claro, talvez tenha algumas madrastas que estejam assistindo a gente que passem por situações que sejam um pouco mais difíceis de lidar. Da própria... Eu tive algumas situações bem, que eu não vou expor aqui ao vivo, né? Pro Brasil inteiro, que foram difíceis de lidar. E aquilo que a gente falou, elaboramos e ele foi mudando o posicionamento. E aí as coisas foram mudando.
Mas deixa eu pegar esse exemplo, porque pode ser que primeiro que eu acho que tu tem que parar de te autocriticar, tá? Não é bem bobo. É o que você sentiu, Você falou ridículo e depois bem bobo. Os 4 compromissos que falam sobre a impecabilidade da palavra, que é o primeiro compromisso, fala que a gente não deveria falar assim da gente mesma. Então, não é bem bobo. Pode ser que alguém esteja passando por isso agora. E pode ser que pra alguém ir na padaria e trazer um chocolatinho seja importante. Uhum. Então, como seria nesse caso? É que, lembra que a gente falou das formas de amar? Eu gosto muito de ganhar presente e dar presentes. Então, dica pra mim. Eu dei um presente pra ela hoje, tá? Gente, eu dei uma caneca, tá? Ganhei pontos. Foca na caneca. Ganhei 7 pontos. Tem muita mulher mandando foto malhando, assim. Já ganhei meus 7 pontos. O que eu faço com ele? Eu queria saber como te trocar. Vamos ter que abrir uma plataforma de troca de pontos, Mari. Troque seus pontos aqui. Não, mas... Então, presente pra mim é importante. Por isso que o negócio do chocolatinho me pega. Tá, mas então como é que a gente resolveria isso, tá? Eles vão na padaria, daí eles voltam com o chocolatinho. Aí você fala, ai, mimimi, não ganhei. Aí... Não, mimimi é você com os seus botões, assim. Ah, não ganhei. Tá. Daí você fica quieta. Burra, né? Não, você fica quieta, sem emburrar, sem olhar e falar, ai, o que foi que aconteceu? Nada. Nada. Você tá bem? Tô. Eu faço um pouco disso aí. Tô ótima, você não tá vendo? E... Fica quieta. Eu fiz isso, eu tretei master com o Rodrigo. É, bem assim. Rodrigo tá ouvindo o podcast? Claro que não, tu acha? Podia baixar indo pra Londres e Tu acha, né? Amiga, tu acha. Às vezes quando eu tô ouvindo o episódio antes de botar no ar, ele ouve por cima, assim. Mas o Rodrigo nem aí. Mas aí, tá. Daí, treta, você fez isso aí com o Rodrigo? Eu tretei com ele. E aí você fez isso? Não, mas pera, que eu tô tentando me lembrar o que foi... Era um pedido deslocado total, assim. Daí ele falou assim, mas você tá chateada por outra coisa. Eu falei, sim, isso aqui é um pedido deslocado e o meu problema é tá. Mas depois eu volto nisso. Não sei se eu volto, porque eu tô um pouco não me lembrando qual era o problema que eu tive. Mas se eu lembrar, eu conto. Mas aí, nesse caso, você não fica emburrada. Você não fica, tipo, fake news que tá tudo bem. Você só seja normal. Se tiver muito pesado de aguentar no corpo, você vai treinar. Porque daí a descarga do treino, ela te ajuda a lidar com a emoção. Tá? Aí, na próxima vez que tiver a padaria, quando ele estiver saindo na porta, tu vai lá no pescocinho dele, assim, e fala assim, amor, traz um chocolatinho pra mim também. Aí tu pode também dar uma apertadinha na bunda dele, assim, ou em outras coisas, se você quiser. Traz um chocolatinho pra mim também. Eu adoro presentinho. Pronto, tá dado o recado. Sabe como eu elaborei? Se ele não trouxer, ele é um arrombado. Não, aí ele tá pedindo pra morrer, né? Eu elaborei... Foi muito estranho pra mim. Que eu falei, cara, eu tô com ciúme de uma coisa muito sutil, assim. E aquilo foi muito estranho pra mim. Mas era ciúme? Não sei o que era. Não sei eu se não era... acho que era ciúme. Não era ciúme. Era, tipo, ciúme nesse sentido Tu queria que eles não tivessem ganho? Não então era isso. Então é inveja. É inveja. Tava com inveja. Mas é um pouco dos ciúmes daquela situação parecer que, tipo, crianças são mais importantes porque são os filhos dele e eu cheguei depois, não tô nesse rolê. Mas você nem tava na padaria. Mas se fosse a mãe das crianças, talvez ela ganharia o chocolate. Não, talvez... Menos ainda! Talvez se a mãe tivesse, se eu fosse a mãe, será que as crianças iam lembrar? Falar, vamos levar um pra mamãe também? Amiga, deixa eu te contar, meus filhos. Ó, meus filhos. Vai na padaria, tá? Aí eles pedem assim... Não, se eu tivesse ciúmes, eu tava muito fodida. Porque olha meus filhos, tá? Vai na padaria. Mãe, a gente pode pegar não sei o que? Pode. Aí o Martim assim... Mamãe, eu posso levar um chocolatinho pra Lu? A Lu é a babá. Imagina se eu fosse ter ciúmes. Eu tava fodida. Compraram já um chocolate pra mim na porra da padaria? Não compraram. Não compraram. Mas eu acho, pelos valores que eu quero que eles tenham, Aham. eu acho muito importante eles lembrarem dela. Sim. Não, e é isso, quando é maravilhoso. Mas nesse lugar, eu levei pra terapia. E aí eu escutei que era genuíno. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, que bom, não é tão ruim. Porque eu tava me achando muito ruim mesmo, assim. Muito tipo, ruim o quê? De sentir essa coisa pelas crianças e pela situação. Eu não tava sabendo lidar. É sério, eu fiquei tipo, gente, será que eu sou uma pessoa... muito, amiga. Isso é verdade. Será que eu sou uma pessoa ruim porque eu tô sentindo isso? Se fosse eu, tu ia me julgar? Não. Tá vendo como tu é má contigo mesma?
Fica a dica pra você que tá fazendo isso com você, porque Mas a gente sabe- faz isso mesmo. Mas sabe que tem uma outra coisa? Eu vou trazer outra leitura aqui, tá? Teve uma época que eu dava carona pro Vicente. E ele entrava no carro de fone e saía... Vicente é o seu enteado. Meu enteado. Agora de 17, né? Ele devia ter uns 14 É o anos, mais né? velho? Não, mais novo. Mais novo. Aqui, ó. Ah, essa é a Augusto ordem. Vicente, Flora Martins. Ah, eu Aí- quero um dessa também. Aí hoje é... Pede pro pessoal, filhos no currículo, elas que me deram. Não, mas eu preciso ter o meu primeiro aí, vai ficar mais legal. Ah, como assim? Porque eu não tenho filho ainda, né? Vai ficar só o nome dos meus enteados. Mas pode ser enteados no currículo também. Depois você faz outra caneca. Eu tinha uma antes do Martim também. É, enteados no currículo. É, elas fizeram essa campanha. É? Foi super legal. Elas Legal. são maravilhosas. Eu conheço Arroba elas, Filhos eu no gosto dela. currículo. Eu levava ele entrava no carro de fone, adolescente, daí saía do carro. E eu, porra, né? Aí fui reclamar pra minha mãe. Você vai reclamar. Tudo eu reclamo pra minha mãe. Eu acho achei muito sua mãe bom. maravilhosa. Minha mãe eu é vi a foto dela, maravilhosa. uma energia. A minha mãe é perfeita. Nossa, adorei. Ela é maravilhosa. Tudo eu falo com ela. Eu ligo pra ela umas 3 vezes por dia. Ou ela me liga. Daí eu falei, porque PPP. E daí ela falou assim, tu já parou pra pensar que ele te trata como se fosse mãe, pai, madrasta, tipo família? Porque ele tem que dar obrigado. Eu queria que ele dissesse, obrigada pela carona, senhora madrasta. Entendeu? E ele não dizia. Ele dizia, tchau, valeu. Entendeu? Só que é isso, ele me colocou num lugar um lugar parental. Sim. O teu filho não entra no carro e fala assim, nossa, minha mãe, obrigada pela carona. Não faz isso, entendeu? É verdade. Olha, Então, você fez um... Ele me colocou num lugar parental. É obrigação dessa mulher me levar na escola. É isso que ele tá me dizendo. Essa intimidade, ele é obrigado a agradecer o motorista do Uber. Aham. Não a pessoa que tem papel parental na vida dele. Então, quando a minha mãe falou isso, eu ressignifiquei. Eu falei, gente, nossa, é verdade. É verdade. A cerimônia é com a visita. Não, mas o que você falou é bem legal de... Então, talvez, amiga, tu já virou paisagem pra eles. É, Tu não é exato. visita. Exato, isso é muito interessante de elaborar. É. Muito bom. E esse Não lugar... paisagem no sentido Não, ruim, né? mas Mas, isso aí tipo já assim, de... tu é uma mas- madrasta, acabou. A vida que segue. E que bom, né? Porque senão eles iam estar elaborando ainda isso e tá não tudo tem bem, nada- tá tudo certo já. É. Mas nesse lugar, como eu lido e aí para falar de um jeito, né, diferente para as nossas ouvintes, eu gosto muito de... Eu e o Bruno, a gente conversa muito. Esse é o nosso tipo de relação, né? Então a gente senta para almoçar, para tomar café, a gente conversa. Eu amo o pessoal que tem tempo ainda. Todo mundo faz porque não tem filho. Muito. Não tem filho, né? Eu tenho uma colega que é madrasta e tem filhos também agora. Ela fala assim, ai, aproveita quando você não tem filho. É, amiga, aproveita. Quando ela começa, ela fala assim, eu e o Bruno, a gente conversa, eu fico pensando, quando? Então, a gente conversa ainda. E nessas horas, eu falo, olha, eu elaborei um negócio na terapia que eu queria dividir com você. Ai, que maravilha. E aí eu divido com ele o que aconteceu e como que eu tô me sentindo e o que eu tô criando a partir dali com Casal aquilo. terapeutizado, gente. E é ótimo, porque aí é bom E não é pra mim. saquinho de lixo também, É. né? A gente já falou sobre isso. E é bom pra mim levar pra ele o que eu senti. Me faz bem. Tipo, olha, eu me senti mal ali naquela hora. E pra ele é interessante porque ele fica surpreso, né? E aí era uma coisa que eu queria te trazer hoje. Teve uma coisa que eu também não posso compartilhar o que é ao vivo. Mas que, tipo, acontece que eu falei, nossa, eu fico com muita raiva quando isso acontece. Porque as crianças chegam assim, ele fala, amor, eu não ligo pra isso. E aí, quantas coisas a gente tá ligando que a pessoa envolvida na história não tá nem aí. E a gente tá, tipo, querendo fazer justiça pelo nosso marido. Então, eu tô falando disso aqui por quê? Porque eu acho que esse negócio do ciúme, ele entra num monte de coisa. E aí você dá o nome de ciúme. Eu acho que uma pergunta que fica, talvez aquele teu exercício final, isso é ciúme? Como é que a gente faz esse exercício? Porque eu nem sei dar esse exercício. Esse áudio, por exemplo... Gente, eu tô muito AI, tá? Então, o Ai, que ótimo. que daria pra fazer? Daria pra pegar esse áudio, transcrever e pedir pra AI organizar as frases que ela fala. Sabe o que a gente podia fazer? Ah. Um agente Um Mari. agente madrástico. Um agente Mari. Ah. Que é tipo assim, quando... Porque assim, o sonho de toda mulher é estar sentada na minha cadeira, batendo um papo só com a Como Mari. é que é o Diabo Veste Prada? É. A million women would kill for that job. É tipo isso. Tipo, todas as madraças gostariam de ter o tempo que eu tenho com você.
essa discussão, essa elaboração. Então, se a gente criasse um agente que pensa como você, que elabora como você, que dá as respostas, tapa na cara como você. É possível? É! Ai, tá bom. Vamos fazer para as nossas madrastas? Vai ficar ótimo. Gente, olha, vocês têm que me premiar. AI Sério. first. Não, vocês ela têm que é me perdida. premiar. Assim, porque aí a gente joga, você joga, tipo, Mari, hoje meu marido, tarará, e a Mari responde, entendeu? Muito bom, ela responde, vai treinar. E para de comer 10 sonhos de valsa numa sentada. Coitado do sonho de valsa, mas enfim, foi só um exemplo que me veio. Mas, o que eu faria, tá? Se eu... Primeiro que eu acho muito bom a gente já ter superado a coisa de ir pro casamento como um saquinho de lixo. Uhum. Então, acho que o casamento, a gente olha pro casamento e fala assim, você é o amor da minha vida. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Então, eu vou te tratar que nem uma merda. Porque daí, quando eu tô puta com você, eu desconto em você. Quando eu tô frustrado, eu desconto em você. Quando eu não sei o que falar, eu falo de qualquer jeito com você. Quando eu tô com a meia furada, eu uso ela com você. A minha cueca velha, eu uso com você. Não é? É. E aí, você tá dando todas as mensagens contrárias. Porque se, na verdade, você fala, eu te amo, eu quero passar o resto da minha vida com você. Você é a pessoa mais importante do mundo pra mim. É você que eu tenho que cuidar como a coisa mais preciosa que eu tenho. A intimidade não pode ser razão pra a coisa virar um saquinho de lixo e um distrato. Não pode. Então, acho que a gente tem que respeitar a elaboração individual. Você falou assim, eu gosto de falar como eu me senti. Eu não falo como eu me senti. Como eu me senti é meu. Só eu e a minha terapeuta e algumas amigas e a minha mãe sabem. E às vezes nem isso. Eu tenho um lugar interno, assim, de que o meu primeiro sentimento mais cru, só eu sei. Ele é só meu. Eu não compartilho. Pra mim, ele é muito precioso. Eu não quero que ninguém saiba. Ninguém. Aí, depois que a coisa vai vindo, aí sim. Aí eu tô compartilhando. Mas então, daria pra pegar esse áudio, transcrever, pedir pra AI organizar. Se ela quiser ajuda, isso não é terapia, tá, gente? Eu tô falando pra começar a desempacotar. Começar o que a a dar gente nome, vomita. Então, vomita um áudio. Transcreve ele, começa a dar nome pro que você tá sentindo. E aí, o único lugar pra você processar isso internamente, elaborar, é na terapia. Não tem AI que vai substituir a terapia. Eu acho que isso vai valer por muitos, muitos, muitos para sempre, assim. Não tem como. O processo terapêutico, ele tem que acontecer com uma mediação, acredito eu, ainda, né? De uma pessoa que tem essa competência. Mas a AI e essas ferramentas, elas podem nos ajudar a começar a desempacotar as coisas. Então, assim, ali tem insegurança, tem inveja, tem comparação, tem ciúmes, esse áudio, né? E aí ela vai olhar e ela vai começar a dar nome para as coisas. Isso é muito importante. É você começar a dar o nome porque você sente. Dar o nome... Você já foi num lugar que a pessoa te perguntou, oi, tudo bem? Eu vou te acompanhar aqui. Qual o seu nome? Você não se sente vista e validada quando perguntam o seu nome? Os sentimentos também. As emoções também. Só dar um nome para aquilo já é um super trabalho. Porque também tem a questão de Empolguei. se eu não dou nome, eu não sei com que eu tô lidando. E aí, coloco tudo nesse mesmo pacote Isso. e dou um nome Isso. que é mais ou menos, deve ser ciúme. E não elabora. E não elabora, e aí você fica levando pra outra pessoa que é ciúme, e nem entendeu? E aí é o que você falou, porque talvez inveja, isso aí é uma coisa que ela tem que lidar com ela mesma, né? Então... E parar de usar exagero, metáfora e catástrofe. Já dei essa aula, já falei sobre isso. Teve uma que me escreveu que ela tá noiva e no começo... Tá noiva há 2 anos. E no começo ele falava que ele queria ter filho. E agora ele falou que não quer mais. E aí ela falou, tô sem chão. Eu falei, sem chão não é uma emoção. Tá bem Se desse você jeito. ficar dizendo que você tá sem chão, você não vai conseguir nomear a emoção, o sentimento e elaborar ele e lidar com ele. Então, assim, você tá frustrada, decepcionada, com medo. O que tem... Sem chão não é não funciona um sem chão. parâmetro pra gente elaborar junto, Tô sem chão, né? porque você está com chão, então na não... verdade, você tem chão, né? A não ser que você esteja com as pernas pra cima que nem eu. Eu estou sem chão. Mas, então, vamos de exercício? Não, eu quero ler um negócio pra ti. É verdade. Peraí que eu vou pegar. Bom, senhoras e senhores, então eu trouxe para a Vanessa uma história que eu escrevi
História. Eu escrevi uma historinha infantil, eu nunca publiquei. Ai, que E legal. eu também nunca vou publicar. Agora você tá publicando, né? E aí eu vou ler pra vocês, vai ser só essa vez. Acho que eu tô com um pouco de vergonha. Será? Vai, agora estamos todo mundo curioso, Mari. Tá, vou ler. Eu vou ler porque eu passei por muitas questões de ciúmes, né? Jura? O Vicente, quando eu comecei a namorar o pai dele, ele tinha muitos ciúmes de mim. Então, de mim, né? Então, eu não podia brincar com outra criança. Eu não podia ser feliz se não fosse com ele, né? E tudo tinha que ser eu, e foi uma loucura, assim. E aí, quando eu engravidei da Flora, eu fiquei com muito medo que ele ficasse mal, que ele surtasse, que ele ficasse se sentindo traído por mim, né? Porque, enfim, eu tive outra filha. E aí, o que ele fez foi ele deslocou esse amor por mim pra irmã. Então, virou um grude, virou um negócio, assim, inacreditável. Tem vídeo dele falando: senhoras e senhores, com vocês, a rainha Flora. E ela bebezinha, assim. E aí eu escrevi uma história sobre os dois. E também um pouco para explicar... para explicar para as crianças essa história de, enfim, separação e tal. Mas vamos lá. Tem umas palavras repetidas que eu ia mandar para revisão, mas não mandei. Mas azar, vamos lá. Então vamos lá. Essa é a história do Vicente e da Flora. Eles são irmãos e decidiram passear mundo afora. É que no quarto deles tem um quadro bem grande, do planeta todinho lá fora. A gente quer explorar tudo isso. Os dois têm a pressa do vento, mesmo com toda aquela chuva que cai na cidade a toda hora. Que grandão é esse planeta do Vicente e da Flora. Vamos fazer as malas pra gente poder sair agora? Eu não encontro a minha cueca vermelha, nossa senhora! Será que uma cueca vermelha perdida pode nos ajudar a achar um jeito de explicar a vida? Está na sua gaveta, olha bem lá no fundo. Sem encontrar suas roupas, como vamos conhecer o mundo? Acho que a cueca fugitiva está na casa da minha mãe, disse o menino. Mas que casa da sua mãe? Perguntou a menina no susto. Eu tenho uma mãe. E uma outra casa, e um outro guarda-roupas, e uma outra caneca preferida de café, e outra escova de dentes, e até um cachorrinho. Você tem outra mãe! Como pode ser possível? O que aconteceu com você para ter duas mães? Pera, eu tenho uma amiguinha da escola que também tem duas mães. O nome dela é Marcela. Mas as duas mães moram na mesma casa com ela. A Marcela tem duas mamães que são casadas, por isso elas moram juntas. É tipo ter pai e mãe, só que é mãe e mãe. O Tom, lá da minha sala, tem pai e pai. E a Jojo também tem duas casas, assim como eu. Que outra casa é essa sua? Por que você tem que ir pra lá? É tipo uma casa na árvore ou uma casa na lua? Irmã maluquinha, volta aqui pra eu te falar uma coisinha. A sua mamãe não é a minha. A sua mamãe é a minha madrasta. Como pode ser possível? O que aconteceu com a gente que a minha mãe não é a mesma que a sua? Isso é um mistério. Somos irmãos, temos o mesmo pai, mas não temos a mesma mãe. Cataploft. E além disso, eu tenho um padrasto. Eu nunca vi uma pessoa que tem duas mães e dois pais. Querida Flora, aquela coisa de mundo afora vai ter que ficar para outra hora. Vem comigo numa missão e vai ser agora. Vem conhecer a casa da minha mamãe, para você entender essa zoeira. E você vai entender que todo mundo faz parte da minha família inteira. Ai, eu tô com vontade de chorar. Chora, amiga. Esse texto é inédito, tá? Que lindo. E agora eu vou encerrar esse episódio aqui, enquanto ela se recupera. Chora, amiga. Deixa cair a lágrima. Uma vez eu tive uma mestra que me ensinou que tem que deixar as lágrimas cair. Vai bagunçar a maquiagem, mas depois a gente arruma. Um beijo pra vocês. A gente se vê na quarta que vem. Espero que o Brasil seja campeão. Vai dar tudo certo. Corta. Ai, como é que você acaba comigo assim? Ao vivo? Ai, que lindo. Acho que tem que passar por uma edição boa, assim, de... Eu imaginei um videozinho, assim. Uhum. Vamos fazer? Vamos. Nossa, que lindo. Senhoras e senhores. Senhoras. Senhoras. Senhoras.